O livro do profeta Joel é uma curta coleção de poemas proféticos que são poderosos e intrigantes. Joel é o único entre os profetas por algumas razões. Primeiro de tudo, não há indicação explícita de quando esse livro foi escrito. É mais provável que no período de Esdras-Neemias, após o retorno do exílio, porque ele menciona Jerusalém e o templo, mas parece que não há reis. Também é único, já que Joel está claramente familiarizado com muitos outros livros das Escrituras. Ele alude ou cita outros profetas, como Isaías, Amós, Sofonias, Naum, Obadias, Ezequiel, Malaquias e até o livro do Êxodo. E isso está conectado com a última característica única, que Joel nunca acusa Israel de nenhum pecado específico. Assim como muitos outros profetas, ele anuncia que o julgamento de Deus está vindo para confrontar o pecado de Israel, mas ele nunca diz o porquê. Provavelmente porque Joel assume que, tal como ele, você já leu os livros dos profetas e você já sabe tudo sobre a rebelião de Israel. Agora, juntos, esses três recursos nos ajudam a entender esse pequeno livro fascinante. Que Joel é um autor bíblico que foi imerso ele mesmo em escritos bíblicos anteriores, e a sua reflexão sobre eles o ajudou a compreender as tragédias da sua época, mas também lhes deu esperança para o futuro. Vamos nos aprofundar e ver como esse livro é importante. Nos capítulos 1 e 2, Joel se concentra no dia do Senhor. Esse é um tema-chave nos profetas e descreve eventos no passado quando Deus apareceu de uma forma poderosa para salvar seu povo ou confrontar o mal. Pense nas pragas do livro do Êxodo. Mas o profeta viu nesses eventos passados como indicadores de uma época futura em que Deus voltaria a confrontar o mal entre o seu povo, mas também entre as nações, e traria a salvação ao mundo inteiro. E então, aqui, nos capítulos 1 e 2, Joel reuniu dois poemas paralelos que incidem sobre esse tema. Então, o capítulo 1 é sobre o dia do Senhor no passado. Ele começa anunciando um desastre recente, que um enxame de gafanhotos devastou Israel. E a sua descrição do enxame lembra o dia do Senhor contra o Egito. Lembre-se da 8ª praga de Êxodo, no capítulo 10. Exceto que desta vez os gafanhotos estão sendo enviados contra Israel. E assim, Joel pede aos presbíteros e aos sacerdotes que liderem o povo em arrependimento e oração. E Joel realmente se arrepende junto com todos os sacerdotes. O capítulo 2 vem junto e tem o mesmo conceito poético e fluxo de pensamento. Então, Joel anuncia outro dia do Senhor, exceto que desta vez é no futuro e não no passado. Há um desastre iminente vindo sobre Jerusalém. E ele começa descrevendo o que parece ser uma outra onda de gafanhotos, mas ele usa imagens militares e cósmicas. Assim, os gafanhotos se tornam o exército de Deus, como cavalaria e soldados que marcham e destroem tudo em seu caminho. E o sol escurece e a terra estremece. E Joel diz que o dia do Senhor é terrível, quem pode suportá-lo? E assim, mais uma vez, Joel pede às pessoas que clamem e se arrependam. E ele diz como devem fazê-lo, entregando seus corações e não as suas roupas e retornando ao seu Deus. Em outras palavras, Joel sabe que o arrependimento pode ser apenas um espetáculo para se livrarem do problema. E ele diz que Deus não está interessado nisso. Ele quer uma mudança genuína para que seu povo pare com seu egoísmo e maldade. E então, Joel diz por que Israel deve se arrepender. Porque Deus é gracioso e compassivo, ele é lento na ira e cheio de amor. Ele cita aqui o livro do Êxodo sobre como Deus perdoou Israel depois que eles fizeram o bezerro de ouro. A partir dessa história, Joel aprendeu que a misericórdia e o amor de Deus são mais poderosos do que a sua ira e julgamento. E assim, ele conduz o sacerdote em atos de arrependimento e oração, pedindo a Deus que poupe o seu povo. Paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos à Conferência Promessa 2022, conferência teológica. É um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria ter todos vocês aqui. Aproveito para agradecer e cumprimentar também o pastor Ricardo Costa, que já está com a gente. Muito obrigado, pastor, por aceitar participar com a gente desse momento, que a gente entende, como disse a Dani aqui, é um momento que Deus separou para nós, com certeza, para quem sabe mudar algumas coisas dentro do nosso coração e da nossa compreensão. Deus separou essa tarde aqui, irmãos, para a gente refletir, mas eu acredito que Deus separou essa tarde aqui para falar com a gente, para mexer com a gente, quem sabe,
Talvez eu estou falando aqui com um crente que nasceu no berço da igreja e já tem mais de 60 anos. Mas quem sabe Deus separou essa tarde aqui para transformar a nossa vida. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele vai nos abençoando e nós vamos sendo transformados, né? De glória em glória. Vocês acreditam nisso ainda? Não há ninguém tão sábio que não possa aprender mais, né? Não há ninguém tão santo que não possa se aproximar ainda mais, né, da santidade de Deus. A gente trouxe um resuminho aqui do trecho, né? Se vocês estiverem com a Bíblia aí, a gente vai fazer um estudo aqui, um panorama, né, uma introdução ao livro do profeta Joel. Se você estiver com a sua Bíblia aí, acesse ela aí agora, no capítulo 1 de Joel, promessa, a mensagem para os nossos dias. Se tem uma mensagem atual na Bíblia, toda ela é, né? Acho que é o John Stott que dizia, né, que a Bíblia é tão atual quanto o jornal que acabou de ser publicado. Parafraseando, né, o comentarista, eu diria que o livro de Joel é tão atual, a mensagem de Joel é tão atual, é tão para nós, é tão para os nossos dias, quanto o jornal, a notícia, a principal notícia que acabou de ser publicada, que acabou de ser postada. E a gente quer refletir juntos aqui sobre o chamado, que vai aqui do trecho do capítulo 1, os primeiros versículos aqui do capítulo 1 até o versículo 17 do capítulo 2. É um trecho um pouco longo, mas foi bastante resumido aqui, mas eu queria confirmar isso que eu acabei de falar aqui, olhando para o versículo 3. Versículo 3 do profeta Joel, capítulo 1, o profeta diz assim, olha, Deus mandando, né, através do profeta, transmitam esta história de geração em geração. Enquanto houver um povo de Deus na face da terra, essa história precisa ser transmitida, esta mensagem precisa ser compartilhada, precisa ser anunciada. Então a mensagem de Joel, nós temos aqui um mandamento da parte de Deus para que nós a compartilhemos. O que acontece, o que está acontecendo aqui no cenário da história de Joel, precisa ser apresentado para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, de geração em geração, em todo o tempo. É para esta geração, e é para a geração que ainda está sendo formada. E eu quero refletir aqui sobre esse chamado extraordinário em algumas esferas, mas eu queria ler com vocês aqui um pouco da história aqui, né? O que está acontecendo nesse cenário. Eu destaquei aqui alguns trechos, e à medida que a gente vai conversando aqui, você pode ir lendo e acompanhando aqui. Mas versículo 14, a gente tem um chamado, tem uma convocação. Na verdade, o Joel, a gente sabe pouca coisa, né, sobre Joel. O que a gente sabe de Joel está aqui no versículo 1, né, do capítulo 1. Talvez essa seja a única informação em toda a Bíblia que a gente sabe a respeito de Joel. O Senhor deu esta mensagem a Joel, filho de Petuel. A gente sabe aqui pelo contexto que ele era de Judá, mas a gente não tem mais nenhum livro da Bíblia, a não ser o livro de Atos lá, que vai mencionar aqui, que vai dizer, né, Pedro vai pregar e vai explicar o que está acontecendo ali naquele grande avivamento, e ele vai dizer, isso aqui é o que profetizou Joel. Mas fora Pedro e fora o próprio Joel, a gente não tem mais nenhuma menção de Joel na Bíblia. Mas como assim? Então Joel é uma pessoa, um profeta, uma mensagem tão importante para os nossos dias. Se ele nem é mencionado, é por causa do seu conteúdo. É por causa da sua mensagem, é por causa da sua atualidade. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho aqui. Eu queria desafiar vocês a caminhar comigo pelas páginas de Joel. Joel tem só 3 capítulos, né? É considerado o segundo dos profetas menores, né? O segundo dos profetas ali, se a gente fosse colocar em ordem de importância, né? Vamos lá, o versículo 14 diz assim, olha, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, tragam os líderes e todos os que habitam na terra para o templo do Senhor seu Deus, e ali clamem a Ele. Versículo 15, o dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será, diz Joel. Aí se você saltar para o capítulo 2,
Versículo 1, Joel diz assim, olha, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas. Veja agora o versículo 11. O Senhor está à frente do seu exército com um grito. Ele o comanda, é o seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Se a gente parasse aqui, se a mensagem de Joel terminasse aqui, nós poderíamos sair daqui desesperados. Parece que a mensagem de Joel até aqui é uma mensagem de desespero. É uma tragédia. Que dia terrível será o dia do Senhor. Mas aí, se você saltar para o versículo 11, ele diz assim, olha, voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar deste castigo? Quem sabe o Senhor reservou esse tempo aqui para nós à tarde, para enviar uma bênção para o nosso coração, uma bênção toda especial. Que bênção é essa que Deus tem para nós, irmãos, nesta tarde? Eu quero compartilhar com vocês, então, uma parte desse texto, o que a gente precisa fazer. A maioria dos irmãos que estão aqui são líderes, né? São pastores, são servos do Senhor, chamados pelo Senhor. Se você continuar a leitura ainda, para a gente fechar essa parte de leitura, versículo 15 diz assim, olha, convoquem um tempo de jejum, juntem um povo para uma reunião solene. E o 16 diz, reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva do seu quarto, que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que façam esta oração. Esta oração deve ser feita. Poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem, onde está o seu Deus? A mensagem de Joel, meus irmãos, é uma mensagem, ao contrário do desespero, é uma mensagem de esperança para um povo que é chamado por Ele, para uma nova vida, para um povo que é chamado por Ele, para viver em novidade de vida. Mas eu queria destacar aqui alguns aspectos desse chamado, começando aqui com o próprio Joel. O primeiro aspecto é a pessoalidade. O chamado de Joel, o chamado de Deus através de Joel é um chamado pessoal. Como eu disse, a gente tem poucas informações pessoais sobre o profeta Joel. A gente não sabe, além do nome do seu pai aqui, a gente não consegue, a gente pode imaginar como ele viveu pelo próprio texto, né? Parece que Joel ele é bem familiarizado com o templo, parece que Joel é bem familiarizado com a liturgia, parece que Joel é bem familiarizado com o culto, com a adoração do povo de Deus. E, como a gente viu, Joel é um profeta diferente, né, dos demais profetas, por diversas razões. Mas uma delas aqui é que ele não vai citar pecados específicos, né, ele vai subentender que o povo já conhece os demais profetas, e ele está corrigindo um povo que, em tese, é o povo de Deus, e parece que está acontecendo uma idolatria no meio da liturgia, no meio do culto, parece que está acontecendo um desvio dentro da própria adoração, parece que a adoração do povo de Judá, do povo de Deus, está em colapso. Parece que a adoração ela não é uma adoração verdadeira. Quando o povo se reúne, não é para adorar a Deus que o povo se reúne. Será que na nossa vida pessoal nós temos adorado a Deus de verdade? Será que nas nossas reuniões nós temos adorado a Deus de verdade? Ou será que o que nós temos apresentado, seja ali pessoalmente ou comunitariamente, são os nossos desejos apenas e os nossos caprichos? A mensagem de Joel ela é pessoal porque ela vai citar todas as faixas etárias, né? Deus quer que cada pessoa
Participe dessa santa convocação. Deus está chamando cada pessoa, velhos, adultos, crianças, jovens, todas. A mensagem de Joel é uma mensagem para homens, para mulheres. A mensagem de Joel é uma mensagem universal. A mensagem de Joel é para você. Você que já se rendeu a Jesus Cristo. Você que já é um adorador de Jesus Cristo. Você que já é um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus Cristo. Você realmente é um seguidor de Jesus Cristo. Você realmente é um discípulo de Jesus Cristo. Você realmente tem vivido para Jesus Cristo. Como está o seu coração diante de Deus? Se a gente fizesse agora sabe aquelas impressoras 3D? Se a gente fosse imprimir o que está dentro da sua mente agora aqui em 3D, o que nós teríamos aqui reproduzido agora? Eu não tenho condição de fazer isso com o que está dentro da sua mente, né? Eu não sei se já tem algum recurso tecnológico, né, para você pensar e o negócio ser impresso. Mas, diante de Deus, os seus pensamentos estão impressos em 3D e Ele sabe exatamente como você se apresenta a Ele. E você não se apresenta a Ele, como eu disse, o chamado é pessoal, você não se apresenta a Ele apenas no momento de louvor e adoração, coletivo, né? Você se apresenta a Ele 24 horas por dia. Como é que estão os seus acessos? Será que, quando você está ali diante do espelho, você realmente dá glórias a Deus ou você canta para si mesmo, né? Quão grande és tu. A quem é o seu louvor? A quem é o seu culto? A quem é a sua glória? Quando você chega em casa depois do treino e vai olhar lá no espelho, quem está sendo adorado? Joel está fazendo uma santa convocação, porque Deus o chamou para isso, e o fato de ser um profeta desconhecido, né, ou não termos informações sobre quem é esse profeta, nos ajuda a fazer algumas reflexões, né? Talvez você imagine que um profeta de Deus, um homem de Deus, né, uma mulher de Deus, é somente quem tem um lugar de destaque no meio do povo de Deus. Mas o que faz um discípulo de Deus ter relevância não é o local de destaque em que ele ocupa, mas a mensagem que ele anuncia através da sua vida, através do seu ministério pessoal, através do seu chamado pessoal. Você foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para glorificar o nome de Jesus Cristo. E a maneira como você vive, a maneira como você convive, a maneira como você se relaciona com as pessoas, vai fazer toda a diferença. E de fato vai mostrar se você é relevante ou não no reino de Deus, como uma seguidora e como um seguidor de Jesus. Joel, se Joel estivesse aqui agora, conversando com você, o que ele te falaria? Será que ele diria para você: não rasgue as suas roupas, rasgue o seu coração? Talvez numa mensagem mais atual, será que ele diria para você assim: olha, não chore diante do público, chore diante de Deus. Não faça performance. Eu quero o seu âmago, eu quero o seu coração, eu quero a sua entranha, eu quero você por dentro. E a ideia de coração na Bíblia é isso, né? Ele quer você de dentro para fora, por completo, no seu mais íntimo ser. As suas mais íntimas intenções, os seus mais íntimos desejos, os seus mais íntimos pensamentos. Quero você por inteiro. Esse chamado é um chamado muito pessoal. Quem está ouvindo esse chamado está num contexto de desolação, um contexto de miséria, um contexto de desgraça, de ruína. E não é uma profecia que vai ser predita para o povo de algo que vai acontecer, de algo que está acontecendo. Eles estão no meio do caos, no meio da miséria. A gente tem aqui uma mensagem atual para todo servo de Deus, para todos os líderes, para todos os sacerdotes. Em Jesus, na nova aliança, você e eu somos chamados para sermos sacerdócio. A igreja é o sacerdócio, né? O povo sacerdotal. E Deus está falando com você. Como é que está a sua vida de sacerdote, meu irmão, minha irmã?
além de ser um chamado pessoal, o chamado de Joel é um chamado comunitário. Ele cita aqui individualmente, né, as faixas etárias, mas a ideia aqui é que todos estejam reunidos para adorar a Deus de verdade. E parece que o conteúdo da adoração desse povo é um conteúdo de lamento. O povo está sendo convocado, está sendo chamado para lamentar diante de Deus. Jesus disse que são bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando você se ajoelha diante do seu Deus, para confessar as suas misérias, as suas mazelas, os seus pecados, as suas fraquezas, você chora de verdade arrependido? Ou quando você se levanta, você comete os mesmos erros, repetidamente? O chamado de Joel, irmãos, é um chamado para conversão, um chamado para o povo, um chamado para o povo de Deus mudar de vida, mudar a direção, a maneira como tem vivido, como tem caminhado. O interesse de Joel pelo culto no templo, ele pode se revelar na repetida atenção que ele dá ao dia do Senhor, ao dia de Javé. E ele está dizendo que o dia do Senhor virá. E ele fala das pragas do gafanhoto, e daqui a pouco, como a gente viu, né, no resumo, esses gafanhotos se tornam um exército de Deus, né? Como que se tivesse ali uma montaria cavalgando e sendo ordenada por Deus. Estão a serviço de Deus para julgar. Para julgar quem? O povo de Deus que se corrompeu, que se perverteu, que se perdeu. E que ainda não se arrependeu, mas precisa urgentemente mudar a sua maneira de pensar. Essa primeira mensagem aqui de Joel, esse chamado de Joel, é um confronto para nós. Mas não é um confronto para a gente ficar em desespero. Se a gente não seguir o que o Joel está falando, de fato vai ser desesperador, porque a mensagem para aqueles que não se rendem, de fato, verdadeiramente ao Cordeiro de Deus, ao Filho de Deus, aqueles que não se rendem verdadeiramente à mensagem da cruz de Jesus, no dia grande do Senhor, experimentará um dia terrível, assombroso. Os profetas Amós, Obadias falam de um dia que é tenebroso, um dia de trevas, um dia de escuridão. Jó está falando desse dia para quem não tem compromisso real com o reino de Deus. Será um dia terrível. Se você, que foi chamado por Jesus, que está aqui hoje, quem sabe está aqui pela internet nos acompanhando, mas vive uma vida de aparência, uma vida de superficialidade diante da igreja de Deus, diante do culto comunitário, se você está apenas se apresentando como se estivesse num show ou num teatro, você está perdido. Se a sua adoração não passa desse ambiente, se você só consegue demonstrar o seu amor por Deus quando está em público, de maneira superficial, apenas de aparência, você está perdido, está perdida, a menos que verdadeiramente você se arrependa. Joel é um profeta do templo. Se ele é um profeta do templo, ele não é um funcionário qualquer, né? Um mero porta-voz dos sacerdotes e dos seus ensinos. Mas ele tem conhecimento bíblico. E ele está apresentando a palavra de Deus o tempo todo aqui, citando a vontade de Deus e a sua visão para o dia escatológico do Senhor. Mostra para nós muito mais do que um mensageiro cultual. Joel não está preocupado apenas com o culto que nós apresentamos, apenas com esse contexto do culto. Mas ele está, sim, preocupado como a nossa adoração pública, ela está sendo feita diante de Deus e diante das pessoas. Será que a nossa adoração está corrompida? Será que a sua adoração está corrompida?
Calma aí, eu sou pastor. Calma aí, eu sou presbítero, sou diácono, sou diaconisa. Calma aí, com quem você pensa que está falando? Sou líder do Ministério de Ensino. Deus está falando aqui com todos os líderes, com todo o povo de Deus, homens e mulheres, pais e mães, líderes do templo, líderes religiosos, que Ele não quer uma adoração, chega de uma adoração baseada na religiosidade. Ele quer uma adoração viva. Ele quer uma igreja viva, irmãos. O nosso culto não pode ser mais aquele, como se a gente estivesse picando um cartão, né? No automático. A gente tem que estar ali, porque é sagrado estar ali no dia do Senhor, é sagrado estar ali todo o culto, é sagrado estar ali, eu não posso faltar. E aí a gente, quando os nossos irmãos, nossos amigos não vão, a gente, num ar de superioridade, nos achando melhor, né? E o pastor não falta, né? O pastor está lá todo culto. Então, esse pensamento vem no coração do próprio pastor e ele diz assim, eu não acredito que mais uma vez esse irmão não veio. Não tem compromisso. Mas o seu compromisso está apenas com esse ato religioso, com esse ritual. Como é que está a sua vida pública? Como é que está a sua adoração pública? Porque a adoração pública hoje, para nós no contexto aqui, é a adoração do templo, né? É a adoração ali do espaço comunitário. Mas como é que está a sua adoração lá, na sua vizinhança? Como é que está a sua adoração no seu dia a dia? Os salmistas vão dizer diversas vezes, se você fizer uma leitura missionária dos salmos, você vai ver exortações muito parecidas com o prego evangelho. O tempo todo o povo de Deus sendo exortado a adorar a Deus entre as nações, a anunciar as obras de Deus entre as nações, entre todos os povos. Ele quer ser conhecido entre todos os povos. E às vezes nós nos preocupamos apenas com eventos fechados para nós, centralizados em nós, vivendo para nós. E esse é um problema, porque muitas vezes a gente acaba fazendo apenas o que nós, e a gente tem essa ideia de nós e eles, né, crentes e os não crentes, e a gente, para não perder, para manter o nosso povo minimamente, a gente acaba fechando o nosso contexto e a gente não consegue se comunicar com quem está lá fora. As pessoas que estão lá fora não entendem a nossa maneira de adorar. A nossa adoração não atrai os outros povos, não atrai as pessoas que estão lá fora morrendo e padecendo sem conhecer o evangelho que nos redimiu. Essa mensagem, ela é terrível, porque se a gente não der atenção a essa mensagem, nós seremos destruídos. Se você é filho de Deus, você vive de maneira diferente no seu tempo. A mensagem, o chamado de Joel, é um chamado e uma convocação brilhante e apaixonada. Mas nesses chamados, nessas descrições aqui de calamidade que acompanham a mensagem de Joel, ele vai denunciar a corrupção religiosa. Ele vai denunciar o preço que está sendo pago. A adoração pública a vida da adoração pública está por um fio. E aí ele faz um apelo aqui. Dá uma olhadinha, por favor, na sua Bíblia, versículo 5. Do capítulo 1. Ele diz assim, despertem e chorem bêbados, lamentem vocês que tomem vinho. Todas as uvas estão arruinadas, todo o vinho doce acabou. Veja o versículo 11. Ele diz, desesperem-se, agricultores. Levantem vocês que cuidam das videiras, chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinados. Veja o versículo 13. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do seu Deus. Ele chama todos aqui e ele está repreendendo aqui porque
A maneira como esses homens, essas pessoas estão vivendo, está desonrando o nome de Deus. Ainda que o vinho seja uma bênção, uma recompensa do Senhor para o seu povo. Aqueles que excedem na bebida são repreendidos. Lembra do que Paulo disse aos Efésios? Não se embriaguem com o vinho, porque leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Não é possível nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O povo jamais seria avivado, jamais receberia a promessa gloriosa do Espírito Santo de Deus enquanto vivesse uma vida devassa, enquanto vivesse uma vida de embriaguez, enquanto vivesse uma vida corrompida diante do altar de Deus, enquanto a sua adoração não fosse destinada de fato ao Senhor do povo, mas fosse apenas recebida como se fosse para o próprio líder, como uma idolatria institucional. Deus está chamando a atenção desse povo para que a adoração comunitária seja uma adoração santa, seja uma adoração que glorifique verdadeiramente o Senhor daquele povo. E o povo é chamado para se arrepender. Os sacerdotes aqui, gente, do versículo 13, eles podem ser destacados não somente com aqueles que sofriam muito em razão da falta de ofertas, mas também os que mereciam sofrimento porque eles não mantinham uma pureza da sua própria adoração. E aqui tem um detalhe curioso, porque ele está dizendo assim, olha, chorem porque vocês não podem mais ofertar. Vou fazer uma pergunta bem honesta aqui para vocês. Qual foi a última vez que você chorou porque você não tinha como ofertar a Deus? Alguma vez você chorou por você não ter uma oferta para entregar a Deus? Sacerdotes não devem chorar apenas porque o povo não tem oferta para oferecer. Sacerdotes devem chorar por causa dos seus próprios pecados. Lógico que aqui no contexto o sacerdote é o líder, né? Então pastores. Mas no nosso contexto aqui todos nós devemos chorar, irmãos, por causa dos nossos erros, do nosso pecado. E por fim, o chamado de Joel é um chamado específico. O conteúdo da mensagem de Joel é extraordinário. O indício mais forte de que o fracasso de Judá, cuja punição era a própria praga dos gafanhotos, está em um culto degenerado. Encontra-se na linguagem que está convocando o povo, chamando o povo para uma conversão. E nessa mensagem, ele expõe o resultado da sua conversão. O que vai acontecer se o povo se converter? Olha no capítulo 2, nós lemos aqui já. Veja o que está escrito, versículos 12 ao 14. Por isso diz o Senhor diz, voltem para mim, de todo o coração, e venham a mim, com jejum, choro e lamento. Presta atenção aqui, rapidinho. A volta do povo, para o povo, não é apenas voltar para a igreja. Não é simplesmente voltar-se para a sociedade de maneira intencional, relacional, missional. Na verdade, se a gente não entender isso aqui, a gente jamais vai conseguir cumprir o nosso propósito na nossa interação social. A mensagem é: voltem para mim, para Deus. Consiste numa volta completa ao próprio Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. O arrependimento consiste em voltar de fato a glorificar a Deus. É uma mensagem muito específica. Se nós não nos voltarmos para Deus, nosso destino será terrível. E a gente tem que se voltar, como diz o salmista, com o coração contrito e quebrantado, porque Deus não resiste, não despreza, né? Um coração quebrantado. A gente precisa voltar para o Senhor de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Eu me lembro do Zacarias, né, que pergunta, quando vocês jejuam, para quem é que vocês estão jejuando? Às vezes nós jejuamos porque nós temos um projeto, um sonho, né? E nós queremos que esse sonho dê certo. O sonho é nosso coração, é humano.
A gente jejua porque a gente quer uma bênção muito especial. Mas nós precisamos aprender a jejuar, irmãos, para nos aproximarmos mais de Deus, para dizer com o jejum a Deus: Senhor, eu prefiro ficar sem comer esse churrasco por esse período do que ficar sem a Tua presença 1 minuto sequer. A Tua presença é muito melhor do que todas as bênçãos que eu poderia ter. Eu prefiro e eu preciso ser cheio desta presença gloriosa. Não rasguem, versículo 13, as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração e voltem para o Senhor, o seu Deus. Pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. E Ele está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. O Deus do Antigo Testamento é o Deus de toda graça. O Deus de Joel é o Deus do amor, cheio de amor. Ele está pronto para perdoar, para curar, para abençoar, para fortalecer, para renovar, para restaurar. O chamado é um chamado para pureza, para renovação, para restauração. Porque aí, irmãos, no dia do Senhor, se você continuar lendo depois do próximo capítulo, você vai ver que não será um dia terrível e assombroso para você. Se você de fato estiver comprometido com o reino de Deus, com o chamado de Deus na sua vida, vai ser um dia glorioso, um dia grande, tremendo, porque nesse dia você não vai estar atrás do exército de Deus, onde está tudo assolado. Você vai estar à frente, onde estará sendo iluminado e estará sendo recebido para o seu reino, para viver em glória eterna que o Senhor tem para nós. Você tem essa esperança ainda? Arrependa-se de todo o mal, Reavalie agora como está o seu culto pessoal. Reavalie agora, pastor, como você está conduzindo o culto na sua igreja local. Ele de fato é para Deus, você de fato tem pregado o verdadeiro evangelho para levar as pessoas que estão ali ouvindo a se arrependerem dos seus pecados e a voltarem-se para o Senhor. Reavalie, faça um check-up. Deixe o Senhor imprimir o que está dentro do seu coração e da sua mente. E identifique aquilo que está corrompido e diga: Senhor, eu preciso corrigir isso daqui, me perdoe. Isso aqui te causa tristeza. E por isso eu me entristeço. E Paulo diz: olha, é muito bom que vocês fiquem tristes. Eu fico muito feliz. Não porque vocês estão tristes, mas porque a tristeza, segundo Deus, a tristeza segundo a morte opera, segundo o mundo, segundo o pecado, opera para a morte. Mas a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento que opera para a salvação de vocês. O que Deus quer, irmãos, é que nós sejamos mensageiros da salvação do seu reino. E Ele nos chamou para sermos um arauto como Joel, para levarmos a mensagem de restauração. O apelo aqui não é geral, o apelo aqui é específico. Voltem-se a mim, voltem-se ao vosso Deus, convertam-se de fato. Quando vocês forem cultuar, quando vocês forem adorar, quando vocês forem viver publicamente, vivam uma vida em que de fato a maneira como vocês vivem, elas sinalizem o meu reino, elas sinalizem a minha vontade, elas sinalizem de fato a minha presença dentro de vocês. Aonde vocês estiverem, aonde vocês viverem, aonde vocês comercializarem, aonde vocês forem, aonde vocês moram, aonde nós estamos em todo o tempo, irmãos. É onde o Senhor nos enviou para sermos os seus missionários, os mensageiros da sua mensagem, da sua esperança. Não há outro, irmãos. O que Joel está dizendo aqui, não há outro. Não há outro Deus que deva ocupar o nosso coração. Quais são os ídolos que ocupam o seu coração, pastor? É o tempo de ministério? Você acha que o tempo que você está no ministério é algo a que você deva se apegar? Irmãos, irmãs, é o tempo de igreja. É o seu sobrenome. Você é uma família importante, uma família tradicional. É a família da liderança da igreja a que você pertence? Não, eu sou, peraí. O meu pai, sabe quem é meu pai? Minha mãe, meu tio, meus avós, foi eles que fundaram essa igreja aqui, ó. Eles colocaram ali a pedra fundamental. Eu sou neto do pioneiro.
É o status que você tem na sociedade? O diploma universitário? A graduação que você possui? Qual é o ídolo que domina o seu coração? Que você não fala, porque... Mas o diabo, ele joga a sementinha assim e ele não quer que você fale. Ele só quer que você faça assim quando alguém fala uma coisa diferente daquilo que você sabe que está certo. Se ele soubesse o que eu sei, ele não falava isso. Quem é o ídolo que domina e governa o seu coração? No nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, quebre e coloque diante dele agora. Arrependa-se e diga: Senhor, não existe outro. Eu não quero outro governando este lugar. Eu só quero o Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Transforma, Senhor, o meu coração e tira esse ídolo que vai me destruir. Se eu não abandoná-lo, se eu não tirá-lo de mim. Não deixe nenhuma função, nenhuma posição, nada e nem ninguém ser mais importante no seu coração do que aquele que se rendeu na cruz do Calvário, que se doou inteiramente por você. Foi morto e depois de 3 dias e 3 noites, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, está sentado à destra do Pai. E por meio desse Espírito que ele enviou a nós, nós podemos agora render glórias de fato ao Senhor, porque ninguém que tenha o Espírito Santo de Deus pode negar ao senhorio de Cristo. E ninguém pode dizer que de fato Cristo é o Senhor com a sua vida e a sua maneira de viver, se não for pelo Espírito de Cristo que habita em nós. Se você tem o Espírito do Senhor, você precisa voltar-se para o Senhor para render glórias a Ele com toda a vossa maneira de viver. Tudo que a gente comendo ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, você foi chamado para viver para a sua glória. Sem a glória de Deus não há propósito na nossa vida. Sem a glória de Deus sendo destacada em tudo que a gente faz, não há sentido em viver. Não há razão em viver. Não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor. É uma mensagem muito específica. Quem é o seu Deus? Quem governa os seus pensamentos, os seus desejos, o seu coração? Quem? Seja o Senhor vosso Deus. Fale com o Senhor. A gente refletir, para a gente viver. A gente precisa pensar o fato de o povo estar sofrendo. O povo está se deslocando. Não ter eliminado definitivamente as inclinações idólatras do povo. É um lembrete para nós incisivo, irmãos. Muitas vezes Deus permite o sofrimento. Não é sempre, né? A gente não acredita nessa teologia agressiva. Mas muitas vezes Deus permite ou Ele envia. No caso dos gafanhotos aqui, são enviados por Ele. Deus envia a catástrofe. Deus envia a pandemia. Deus envia a morte. O luto. Deus permite tudo isso para nos corrigir. Mas nem mesmo com tudo que nós sofremos, se nós não nos arrependermos, nós precisamos nos lembrar, irmãos, do dia do Senhor. Nós precisamos almejar e esperar o dia do Senhor. O dia do Senhor. Será um dia terrível ou será um dia glorioso para você? Até o final da noite, a nossa esperança será reacendida ainda mais. Vamos ficar em pé? Que dia você espera no grande dia do Senhor?
Eu quero te desafiar agora. O grupo vai cantar. O pastor Ricardo Costa já está pronto aqui para continuar falando para a gente sobre o que acontece quando o povo de Deus realmente se arrepende, quando o povo de Deus realmente se volta a Ele. Quais são os resultados disso? Deus grande, misericordioso, cheio de amor, está aqui para nos curar, para curar nossas feridas. Oséias diz que Ele é aquele que nos despedaça, mas é aquele que também restaura. Como é que está o seu coração aí? Como é que está a sua mente, pastor, pastora, irmão, irmã? Será que o pecado tem te destruído? Será que Deus tem te destruído por causa do seu pecado? Esse é o momento de você se colocar diante dele. Como o vaso lá do oleiro de Jeremias. E você se quebrar nas mãos dele. Você não pode se quebrar longe dele, mas se você se quebrar nas mãos do oleiro, ele é poderoso para te refazer. Para te refazer. Você não precisa ter medo do fim, se você realmente acredita num Deus que pode fazer tudo novo, um Deus que pode de fato recomeçar. Tem esperança para você, apesar de você mesmo. Tem esperança para mim, apesar de mim mesmo, porque Jesus veio do céu para cumprir a sua promessa. Eu quero orar com você, irmão, irmã, e pedir a Deus, e eu me coloco aqui diante de Deus com você, para pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Você que é líder, está diante do povo de Deus, tem um chamado para conduzir o povo de Deus a uma vida de adoração genuína. Você que não tem uma função de liderança, você foi chamado para ser um ministro, uma ministra de Deus, para levar a mensagem de Deus às pessoas que estão à sua volta. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se de fato Deus estiver dentro de nós a tal ponto de que a gente não consiga contê-lo em nós, mas Ele nos preencha e as pessoas consigam ver o Deus que nós servimos nas nossas ações. Vamos orar, irmãos? Você pode falar com o Senhor? O grupo está aqui para entoar canções ao Senhor, mas eu queria te convidar, onde você estiver, do jeito que você estiver, você que está em casa, se você quiser se ajoelhar, se você quiser abraçar alguém, se você estiver com a sua igreja, mas esse primeiro momento aqui, irmãos, é o momento do chamado, e o chamado de Deus para nós é um chamado específico para que nós nos voltemos a Ele. Se por acaso em algum momento nós tenhamos nos desviado do propósito pelo qual nós servimos, do propósito pelo qual nós vivemos, do propósito pelo qual nós adoramos, pastoreamos, congregamos, trabalhamos, estudamos, esse é o momento de nós reajustarmos a rota e nos voltarmos para Ele, colocarmos o nosso coração diante dEle. Não rasguem as roupas de vocês, mas rasguem os vossos corações. Voltem-se para Ele com um coração puro e verdadeiro. O Pai procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E você foi chamado para isso. Se há algum pecado escondido, confesse agora diante de Deus. Arrependa-se. Aquele que confessa e abandona, esse prospera, encontra misericórdia. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, a Tua mensagem é exposta diante de nós. A Tua mensagem é viva diante de nós. Senhor, a gente está aprendendo, a gente não viveu no tempo de Joel, a gente nem sabe dizer exatamente qual foi o tempo de Joel, mas a gente sabe que a mensagem de Joel é para agora. Assim como foi para o seu tempo outrora, ela é para os nossos dias. E o Senhor está nos chamando, meu Deus, para voltarmos para Ti de todo o coração, arrependidos, com confiança e sinceridade, meu Deus. Não permita que as nossas palavras sejam apenas belas, elegantes, convincentes ao público, mas que as nossas palavras, Senhor, possam ser conduzidas pelo Teu Espírito. Ore em nós, Senhor. Coloque as nossas orações diante de Ti, meu Deus. Ensina-nos a orar porque nós não sabemos, Senhor. E nós precisamos orar no Teu Espírito. Nós precisamos, Senhor, voltarmos sim
integralmente a Ti. Se há alguma coisa em nosso ministério, se há alguma coisa em nossa vida pessoal, em nossa vida comunitária, eclesiástica, em nossa vida social, Senhor, que está desviada do Teu propósito, que está afastada da Tua vontade, Senhor Jesus, perdoa, perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Oh Senhor, os Teus filhos estão com os corações abertos aqui diante de Ti. Tu és um Deus longânimo, tardio em irar-se, cheio de amor e misericórdia. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor, e usa a gente, meu Deus, para de fato viver a Tua vontade e o Teu querer. Pai, a nossa oração nessa primeira parte é perdão pelas nossas vaidades, perdão pela nossa idolatria, perdão, Senhor, pelo nosso desvio de caráter, pela nossa corrupção, nas mais variadas formas. Perdoa, Senhor, e ajude a gente, Senhor Jesus, a depender de Ti. A gente não consegue viver uma vida em santidade se não for por meio daquele que tem mãos limpas e o coração puro. E só tem um, Senhor, que tem as mãos limpas e o coração puro. É aquele que subiu ao santo monte do Senhor, cujas portas antigas foram escancaradas para que o Rei da Glória entrasse. Tu és o Rei, Senhor, seja o Rei do nosso coração e ajude a gente a seguir por esse novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós, meu Deus, e a gente possa viver em novidade de vida, uma vida santa, uma vida que de fato agrade ao Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Ajude-nos a vivermos para a glória do Teu nome, que as nossas igrejas locais possam viver para a glória do Teu nome, Jesus, na sua maneira de viver, na sua missão, no Seu reino, Pai, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Com o coração purificado e quebrantado, vamos louvar o Senhor. Louvemos ao nome do Senhor.